Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é Veneração de Maria. Eu quero trazer como subtítulo como surgiu o dogma católico da veneração de Maria. É coisa que eu já tenho no canal, mas eu quero trazer hoje um apanhado, alguns dados, que é para você, irmão católico, cristão, protestante, ter uma ideia sobre isso, porque isso não é passado e não é ensinado. E há muita coisa aí no YouTube, na web, aí no meio, que fala sobre esse assunto. Mas eu gostaria de trazer para você, para estar incluindo, juntando, somando aquilo que você já sabe sobre o assunto. Aqui não é uma perseguição, aqui não é nada que fale contra a religião de ninguém, mas é a título de esclarecimento. É uma expressão válida, né, e que tem aí um fundo, que podemos assim dizer, um fundo bíblico sobre o assunto, uma base para falar sobre isso. Bora então comigo? Vamos lá. Segundo Albertin, aqui nessa descrição, ele traz um relato e eu quero trazer esse relato aí para vocês. No Novo Testamento, ou o Novo Testamento, deixa claro que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, quando ela ainda era virgem. Ok? Quais as passagens? Então vamos lá na passagem. Mateus 1, 18 a 25 e Lucas 1, de 26 ao 56, o 2, de 1 a 7. Então, se você procurar nessa passagem, você tem essa resposta sobre esse assunto. Mas a Igreja Apostólica jamais atribuiu a Maria qualquer função especial junto à comunidade dos crentes. Maria era uma mulher comum como a todos, que careceram e carecem de um Salvador. Ok? Até aqui, beleza? Então, vamos lá. Devemos aqui entender que, no entanto, várias teorias especulativas a respeito de Maria começaram a se infiltrar no cristianismo pós-católico. Segundo Justino, Marte, Irineu e Tertuliano, sugeriam que, como Eva havia sido fonte do pecado e da morte, Maria trouxe a bênção da redenção ao mundo. Escutem, tem mais. Não demorou muito para que se consolidasse também a noção da perpétua virgindade de Maria. Olha aí, tudo fora das escrituras, sem base escriturística alguma, sem nenhuma citação apostólica, nem dos pais da fé, nem dos seguidores, nem dos discípulos, nem dos reformadores, tá bom? No concílio de Éfeso 431, Maria foi declarado, abre aspas, mãe de Deus, fecha aspas. O grego Theotokos, o que ajudou a estimular o crescimento ou uma crescente veneração à Virgem Maria através de cultos e orações a ela dedicada. Aí já começou e já estava neste momento declarado uma veneração, um modo de cultuar, um modo de idolatria, né? E realmente estava totalmente, redundante, realmente totalmente fora das escrituras, fora dos textos da palavra de Deus. Então Maria, através desses cultos, ela recebeu essa adoração, essa veneração, esses cultos, tá? Por exemplo, a oração da Ave Maria, originária do século XI, que mais contribuiu para popularizar essa veneração. Então eles foram criando aí os concílios, tá? Segundo os papas, segundo alguns homens da igreja, no caso aqui da instituição, e aí acabaram criando esses dogmas. Vamos ver um pouco mais? Philip Schaff declara que durante a Idade Média, principalmente, viu gente, o que aconteceu na Idade Média com relação à religião foi loucura, tá? Tem que estudar, quem estuda um pouquinho
a respeito da igreja, Idade Média, política, religião, economia, modo de vida, enfim, estude um pouquinho, busque lá aprender um pouco sobre a Idade Média, uma loucura. Vamos lá. Então, segundo Philip Schaff, declara que durante a Idade Média a veneração de Maria degenerou-se gradualmente na adoração de Maria para Maria. Então, era Maria a pessoa. Olha que interessante que isso aconteceu gradualmente, essa adoração. Ela foi tomando forma, o ponto de suplantar a própria adoração de Cristo. Foi tão grande, ocorreu dessa forma e nesse formato, que Cristo era adorado. Mas isso cresceu e espalhou de uma forma que Maria agora estava tomando o lugar e a adoração devida somente a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A teoria, bom, aqui tem várias teorias, eu não quero me adentrar a essas teorias, tá? Nem com relação ao assunto em si, porque eu já tenho no canal. Mas eu quero trazer para vocês uma ideia de como as coisas foram acontecendo. Como se isso não bastasse, Maria passou a ser considerada como exercendo função de mediadora humana junto ao trono de Cristo. Que fake, que falácia. Não existe isso. Por quê? 1 Timóteo 2,5 fala que somente ele é mediador, advogado, adjuntor. Ele que intermedia entre Deus e os homens. Correto? João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém ora, ninguém busca, ninguém pede, se não for através do Filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, uma religião, uma denominação do tipo da cristandade, para dizer que é cristã, ela precisa ter base. Se ela corromper as principais bases, aquilo que não pode ser mudado, como é que pode se dizer como cristã? Como é que podem querer achar que são cristãs? Ok? O absoluto não pode ser mudado. O relativo, sim, mas o absoluto não. Então, eles exerceram aqui, eles passaram a considerar que Maria estava ali trazendo e fazendo a função de mediadora junto ao trono de Cristo. Quando na verdade é o contrário disso, como eu já disse. Então, através do qual os seres humanos poderiam ter acesso à majestade divina e obter graça especial. Em 1854, o Papa Pio IX decretou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, sugerindo que ela foi preservada imune de toda mancha do pecado original, virginal. É uma loucura isso. É só ler a Bíblia de carreirinha. Se você pegar os evangelhos, você vai ler e vai encontrar com certeza essas informações. Se você for ler as cartas paulinas, inclusive de Pedro, você não vê nenhuma citação como essa aberração que nós estamos vendo, lendo e ouvindo. Vamos lá. Então, em 1854, o Papa Pio IX declarou esse dogma, sugerindo então que foi, entre aspas, preservado a imunidade à mancha do pecado de forma original e que ela não era, e que ela sempre foi virgem imaculada. Então, essa veneração de Maria continua ocupando o lugar central na teologia católica romana. Tá? O Novo Catecismo da Igreja Católica, publicado em 1992, bem recente, corrobora a crença. Diz assim, abre aspas, cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo aqui na terra. Isso é anátema, isso é fake, isso é uma aberração desses homens que decretaram segundo essas teorias. São hipotéticas teorias, né? Não é nem teoria, é hipotética, tá bom? Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura interruptamente ou de forma ininterrupta, né? A assunta aos céus, não abandonou seus munus salvítico, mas por sua múltipla intercessão continua a alcançar nos dons da salvação eterna. Piorando a situação ainda, hein?
Vai piorando, a gente vai lendo aqui abaixo e nós vamos vendo que vai piorando. Cada vez mais vai piorando. Olha que interessante. Segundo a revista New Week, de 25 de agosto de 97, revelou um crescente movimento da Igreja Católica Romana. Está sugerindo, então, que o Papa aprovasse um novo dogma reconhecendo Maria como corredentora de Cristo. Vocês estão percebendo que está piorando? Vai piorando à medida em que eu vou falando aqui com vocês sobre isso. Vai piorando, porque esse último estágio agora requer, eles querem, né, ou pelo menos desejavam, e ainda o fazem, claro, que Maria fosse corredentora com Cristo. Na ocasião, o Papa já havia recebido um apoio, e essa proposta, 4.340.429, é um número exorbitante, assinaturas de 150 países, entre as quais constavam as assinaturas de aproximadamente 500 bispos e 42 cardeais naquela época. Por mais significativo e que haja esse tipo de veneração e tenha se tornado dentro do catolicismo romano, ela não possui qualquer base bíblica, nenhum texto aferido, nada dito pelo Cristo, nada disto pelos apóstolos, nada escrito pelos discípulos, nada de reforma com relação aos reformadores, é redundante, mas é para você entender, até os dias de hoje. Porque o cânon foi fechado, então não tinha mais como colocar mais nada, citar mais nada dentro do cânon. Ok? Então, devemos entender que, se nós estivermos lendo aqui Lucas 11, 27, por exemplo, e 28, dá uma olhadinha Lucas 11, 27 e 28. Aconteceu que ao dizer Jesus está essas palavras. Lucas 11, 27 e 28. Aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurado é aquela que te concedeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, minha senhora, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e executam, guardam, observam. Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam, obedecem, observam. Em Lucas 8, 21, Cristo acrescenta: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, só para fechar aqui, a teoria da mediação de Maria diante de Cristo, a favor dos seres humanos, é contrária ao ensino de Cristo constantemente, como está escrito. Olha, escuta o que eu já disse para vocês, João 14, 6. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, palavras de Jesus. Olha que interessante, e tudo quando pedirdes em meu nome, em nome de quem? No nome de Cristo. Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, João 14, 13. Não existe outro texto, nada. E aqui diz assim, em Atos 14, 12. Olha que interessante. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra salvação no grego é sozo, que significa socorro, ajuda, salvação da alma e etc e tal. Maria não tem essa condição. Maria é como eu, como você. Maria é como a humanidade. Maria são como as mulheres que achou graça, não que era cheia de graça. Deus achou graça. Quando fala os santos, as santas, são os salvos. Ok? Não são aqueles santos, abre aspas, feitos de gesso, de pau, de madeira ou de qualquer outro material. Não. Santos não foram só a questão, santos porque morreram já. Não. Santos são os que estão aqui na terra também. Os que morreram em Cristo são chamados de santos. Os que estão em Cristo, nascido de novo, que tem um selo do Espírito Santo, também são chamados de santos. Não por mérito, própria, mas por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em favor do ser humano. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Dá uma olhadinha lá em Atos
14, 12, tá? Para você ter uma ideia melhor, dá uma lida lá, você vai ter uma compreensão legal. Tem mais versículos aqui, gente, tem muitos versículos aqui que poderia estar citando. Aí, ó, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, 1 Coríntios 15, de 51 a 54, João 5, 28 e 29, Atos 2, 29 ao 34, Apocalipse 28, do 8 ao 9. Tá certo, gente? Como eu já tenho esse assunto no canal, eu queria trazer um pouquinho mais de informações e eu acredito que eu consegui trazer para vocês. Ó, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Ó, quero pedir para vocês, como tenho feito em outros vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Toque no sininho de notificações, a plataforma vai estar lembrando dos próximos vídeos. Seu like ou dislike ajuda a alavancar esse vídeo, melhora o canal. Embaixo no rodapé o que você achou sobre esse assunto e os demais que eu tenho no canal, que são mais de 500. E até um próximo vídeo.